Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Agnes, ela é psicóloga na Abrale e vamos conversar sobre como os pacientes podem enfrentar emocionalmente o câncer e as doenças crônicas. Agnes, tudo bom? Primeiro eu queria te agradecer pela sua participação aqui na TV Abrale. Agnes, a gente sabe que os pacientes com câncer e doenças crônicas passam por muitas alterações emocionais durante o tratamento. Quais são as mais comuns? Bom, primeiro é importante a gente entender, que o câncer e outras doenças crônicas é um processo de adoecimento. Então, na verdade, de um dia para o outro, tudo é alterado. A rotina desse paciente, o dia a dia. Então, na verdade, é um processo de adaptação, E algumas dessas reações emocionais, acho que a principal delas é o medo, sensação de medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ansiedade, pelo início do tratamento. E acho que a sensação de impotência, Acho que o medo e a impotência, eles caminham juntos. O que eu posso fazer, eu enquanto paciente, no papel ativo, durante o meu tratamento. Então, acho que esses são os principais sintomas ou reações emocionais que o paciente pode apresentar. Certo. Durante o tratamento, como pode ser feito esse diagnóstico dos pacientes oncológicos? Então, esses sintomas, que a gente estava conversando antes, esses sintomas, na verdade, eles podem ser percebidos tanto pelo paciente, pelos acompanhantes, que na verdade são os cuidadores desse paciente, familiares e amigos que acompanham durante o processo do tratamento, e os profissionais de saúde que acompanham esse paciente. Então, uma vez percebidos esses sintomas, é importante que ele passe por uma avaliação de um profissional da saúde mental. Então, o psicólogo e o psiquiatra. Ambos, eles caminham em paralelo. Então, o psicólogo, ele tem uma linha de raciocínio, ele faz uma avaliação, a gente chama de anamnese, então são algumas perguntas específicas que o psicólogo faz, e aí, percebendo esses sintomas, que podem, de repente, culminar em uma depressão, e o psiquiatra, ele tem um roteiro, uma anamnese específica, que ele vai ali ver a frequência, os sintomas, a intensidade, e o quanto isso está causando de sofrimento, no paciente. É importante sempre caminhar nessas duas vias. Então, com a psicoterapia, que é um trabalho diferenciado, porque na verdade é a terapia do falar, do paciente, juntamente com a terapia medicamentosa. E Agnes, existe alguma maneira de minimizar ou mesmo evitar essas alterações emocionais logo no início do diagnóstico da doença crônica ou da doença oncológica? Existe. O momento em que o paciente recebe, o paciente ou familiar, porque ele acompanha também esse paciente durante essa trajetória, essa caminhada. Mas é sempre importante a gente entender o quanto impactante é receber esse diagnóstico e entender que cada um vivencia ou tem essa experiência, do adoecimento de uma maneira singular, então uma maneira diferente para cada um, para o paciente, para cada membro da família também é diferente essa reação. Então é importante a gente entender e respeitar. O paciente, ele ter a consciência do corpo e da mente dele. Então, o que está acontecendo com o meu corpo? Eu acho que isso traz, o paciente para o momento presente. Então, o que está acontecendo com o meu corpo? Eu não estou legal? Então, acho que eu preciso de ajuda. E aonde que ele vai buscar essa ajuda? Se é numa instituição de referência, aqui como a Abrale, em outros hospitais, de referência de oncologia ou doenças crônicas também, específicas. Então, é sempre importante a pessoa entender o que está acontecendo com o corpo e com a parte psicológica, para, a partir daí, buscar o suporte de uma equipe especializada. Isso é importante, Qual é a instituição, qual é o local específico que trata daquela doença. E Agnes, quais outras orientações você daria para os pacientes nesse enfrentamento emocional, nessa situação que eles se encontram? Olha, Marília, acho que um dos grandes suportes, um dos grandes alicerces que a gente pode pensar, assim, conversando com o paciente, é sobre estreitar e, na verdade, estruturar bem as relações em que ele vai ter uma confiança. Um é o suporte da família e dos amigos, porque, na verdade, eles estão ali 24 horas com o paciente. E acho que um outro grande segundo grupo, acho que essencial durante o tratamento, é o suporte da equipe de saúde, a equipe multiprofissional. É importante que o paciente tenha minimamente uma sensação de confiança naquele profissional que vai acompanhar, o paciente durante todo esse processo, do tratamento, para que nenhuma ponta fique solta. Eu acho que uma outra orientação bacana para a gente pensar é a espiritualidade. Quando o paciente, uma das frases que a gente ouve muito é o tal do buraco que abriu no chão. Então, assim, meu Deus, e agora? Meu mundo acabou, enfim, não sei se vai ter cura, para minha doença, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou ter condições econômicas para pagar esse tratamento? E aí eu acho que a fé, ela vem muito, e isso já foi comprovado cientificamente, que a fé, ela é um dos grandes alicerces
uma das grandes estruturas aí que fortalecem o paciente, né? Do ponto de vista assim, poxa, eu acho que é por esse caminho, é fazendo orações, é tendo contato, de repente, com a natureza, isso é o que me fortalece. E uma outra dica, né, uma orientação bacana, são técnicas de relaxamento, práticas de yoga, de meditação. Então, são atividades, mas essas atividades, elas são importantes para o paciente realizar quando ele se identifica com aquilo que ele está fazendo. Sim. E aí, com a terapia, a gente trabalha com o falar. Agnes, eu queria compartilhar com vocês e com todos. Eu tive depressão, né, junto com o meu tratamento de PTI. A minha depressão foi por causa psicológica e química, na verdade foi por 2 causas. Foi pelo estado emocional que eu me encontrava, pela doença, mas também pela toda a quantidade de medicamentos que eu tomei, acabou afetando os hormônios e acabei tendo a depressão. Eu não podia tomar na época nenhum medicamento junto com o meu tratamento, então eu fiz a terapia durante quase 2 anos e foi maravilhoso. É difícil explicar a importância para as pessoas quando a pessoa nunca fez terapia. Mas eu queria que você explicasse para os pacientes como é importante a terapia para acompanhar o tratamento. Quando a gente fala sobre o acompanhamento psicológico, Marília, na verdade, muitas pessoas ainda não sabem exatamente, então, o trabalho do psicólogo, que às vezes eles confundem um pouquinho com o trabalho do psiquiatra. Então, existem alguns tabus ou algumas frases ou algumas informações que as pessoas, né, por vezes, assim, onde elas vão ouvindo na mídia, vão lendo um pedaço aqui, vão juntando. Então, na verdade, assim, o trabalho do psicólogo, a gente trabalha muito com a nossa escuta, uma escuta ativa e responsável, que a gente fala, né? E o psiquiatra, ele trabalha com a parte medicamentosa, né? Então, o acompanhamento psicológico, ele vem em paralelo, né, junto, durante aí o tratamento do câncer, para justamente oferecer um espaço de escuta, de acolhimento para esse paciente, e ele ter essa ciência, né, ele entender que, na verdade, não é uma pessoa que vai julgá-lo, que vai criticá-lo, muito pelo contrário. É uma pessoa que, junto com a equipe multiprofissional, vai oferecer toda essa base de sustento, de prover essa esperança, essa confiança para o paciente durante o tratamento. Bom, lembrando que a Abrale, ela oferece um atendimento psicológico gratuito para pacientes oncohematológicos e com doenças do sangue e também para os familiares desses pacientes. Então, caso você tenha algum interesse, entre em contato conosco. Se inscreva no canal da Abrale e deixe seus comentários aqui embaixo.